INSS estima iniciar ressarcimento de aposentados no dia 24 de julho. STF não atua por interesse de governo, diz Flávio Dino sobre emendas. Colgate descontinua pasta de dente após relatos de reações adversas. STF decide que Big Techs responsáveis por redes sociais devem ser responsabilizadas por conteúdos ilegais. Estes assuntos agora no Giro Nacional, direto de Goiás com Naldo de Jesus. É isso aí, Wander. Agora trazemos as principais notícias, os principais acontecimentos direto de Brasília que vêm impactar diretamente cada brasileiro nos 4 cantos desse imenso país. O INSS estima iniciar ressarcimento de aposentados no dia 24 de julho. A proposta foi apresentada durante a audiência de conciliação no STF. O Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, informou nesta terça-feira, 24, ao Supremo Tribunal Federal, STF, que o órgão pode iniciar o ressarcimento dos descontos irregulares nos benefícios de aposentados e pensionistas no dia 24 de julho. A proposta foi apresentada durante a audiência de conciliação convocada pela Corte para tratar do assunto. De acordo com a proposta, os pagamentos seriam feitos de 15 em 15 dias, a partir da data inicial. Cada lote deve contar com o ressarcimento de 1,5 milhões de beneficiários. Os valores serão corrigidos pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, indicador oficial da inflação. De acordo com o presidente do INSS, Gilberto Woller, o calendário do pagamento dependerá da validação do ministro Dias Toffoli, relator da ação que trata dos descontos no STF. Segundo o INSS, cerca de 3,4 milhões de aposentados reconheceram os descontos irregulares, após serem notificados pelo Instituto para se manifestarem sobre as irregularidades. A audiência de conciliação foi convocada no âmbito da ação protocolada pela Advocacia Geral da União, AGU, para solicitar que o ressarcimento seja avaliado pelo Supremo. Colgate descontinua pasta de dentes após relatos de reações adversas. O produto é o creme dental Colgate Total Prevenção Active Clean Ment. A Colgate-Palmolive Brasil informou que está descontinuando o creme dental Colgate Total Prevenção Active Clean Ment, que chegou a ser interditada cautelarmente pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa, após relatos de efeitos adversos como inchaços nos lábios. Em nota, a empresa informou que o creme dental cuja distribuição para as lojas foi interrompida no final de março não apresenta problemas de qualidade. A decisão é incentivada pela investigação conduzida em atenção aos consumidores brasileiros e à Anvisa, tendo por objetivo os níveis de aromatizante do produto, afirma a Colgate. Na resolução em que suspendeu os lotes do produto, a Anvisa destacou que uma das possibilidades é que a inclusão da substância fluoreto de estanho na fórmula possa ser a causadora das reações que incluem lesões bucais, sensações dolorosas, sensações de queimação, ardência, inflamação gengival, edema labial. Em comunicado, a empresa recomendou que, caso o consumidor perceba qualquer tipo de desconforto, irritação ou alteração incomum ao utilizar o produto, suspenda imediatamente o uso e entre em contato com seu dentista, citando os seguintes canais de atendimento: colgatepalmolive.com.br, o WhatsApp 11 972 76 8642. STF não atua por interesse de governo, diz Flávio Dino sobre emendas. Se qualquer poder erra, quem paga a conta é o povo.
Ao abrir audiência pública sobre emendas parlamentares nesta sexta-feira, 27, em Brasília, o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, STF, negou que a Corte atue em prol de interesses de qualquer governo ou contra outros poderes, afirmando que é dever de todos corrigir erros que causem prejuízos à população brasileira. Abre aspas. Não se cuida aqui de tratar de interesse de um ou outro partido político, fecha aspas, afirma Dino. Ele frisou que o plenário do Supremo já aprovou por unanimidade um plano de trabalho para adequar as emendas aos princípios constitucionais de transparência e rastreabilidade do dinheiro público. Votaram a favor do plano ministros indicados por 5 diferentes presidentes da República, ressaltou Dino. O ministro alertou ainda que os detalhes da audiência são de ordem abstrata e não tratam de casos concretos sobre investigações em andamento envolvendo desvios de emendas parlamentares, mas lembrou que quando qualquer poder erra, quem paga a conta é o povo. Flávio Dino mencionou as fraudes em aposentadorias do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, no Executivo, e os supersalários e os penduricários no Judiciário, como exemplo de erros dos poderes. No caso do Legislativo, o desvio seria relativo às emendas parlamentares. Relator do tema no Supremo Tribunal Federal, Dino enfatizou que a questão das emendas parlamentares e a sua adequação à Constituição afetam montantes que hoje chegam a 100 bilhões, levando-se em consideração os cerca de 50 bilhões previstos no orçamento federal e os recursos indicados por legislativos locais, em estados e municípios. STF decide que redes devem ser responsabilizadas por conteúdos ilegais. Corte declarou o artigo 19 do Marco Civil parcialmente inconstitucional. Por 8 votos a 3, o Supremo Tribunal Federal, STF, decidiu nesta quinta-feira, 26, que as plataformas que operam as redes sociais devem ser responsabilizadas diretamente pelas postagens ilegais feitas por seus usuários. Após 6 sessões seguidas para julgar o caso, a Corte decidiu pela inconstitucionalidade parcial artigo 19 do Marco Civil da Internet, Lei 12.965/2014. Norma que estabeleceu os direitos e deveres para usuários da internet no Brasil. O dispositivo estabelecia que, abre aspas, com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, fecha aspas, as plataformas só poderiam ser responsabilizadas pelas postagens de seus usuários se, após ordem judicial, não tomarem providências para retirar o conteúdo ilegal. Dessa forma, antes da decisão do STF, as Big Techs não respondiam civilmente pelos conteúdos ilegais, como postagens antidemocráticas, mensagens com discursos de ódios e ofensas pessoais, entre outras. Com o final do julgamento, a Corte aprovou uma tese jurídica, que contém as regras que as plataformas deverão seguir para retirar as postagens. O texto final definiu que o artigo 19 não protege os direitos fundamentais e a democracia. Além disso, enquanto não for aprovada nova lei sobre a questão, os provedores estarão sujeitos à responsabilização civil pelas postagens dos usuários. Pela decisão, as plataformas devem retirar os seguintes tipos de conteúdos ilegais após notificação extrajudicial: atos antidemocráticos, terrorismo, induzimento ao suicídio e automutilação, incitação à discriminação por raça, religião, identidade de gênero, condutas homofóbicas e transfóbicas, crimes contra a mulher e conteúdos que propagam ódio contra a mulher, pornografia infantil e tráfico de pessoas. Naldo de Jesus, da ACN, Agência Comunitária de Notícias, direto de Goiás, para o Giro Regional no Maranhão. É com você, Wander.